Olá, Olá, Rogério, doutor, tudo tudo bem? bem? Tudo bem? Boa noite para vocês, tudo tranquilo. Tudo bem, Rogério. Eu estou aqui à luz de velas, ambiente romântico, mas dá para me ouvir bem, dá para participar bem, então, Perfeitamente. Aqui também caiu a luz agora à tarde 2 vezes e eu estou com o celular preparado aqui para voltar se caso a luz caia aqui de novo. aqui caiu geral. Ô, Miguel, tem Rogério, um então, comentário aqui que eu queria que você visse, que colocaram aqui ó, a respeito de você, ó. Vou botar aí, ó. O Miguel está com a aparência do Trump, laranja. eu mereço isso. Rogério, o que você está achando dessa pressão cada vez maior vinda do bolsonarismo para uma aprovação de uma anistia geral e restrita contra todos os golpistas, terroristas, e até o próprio Bolsonaro e a sua turma aí que tentou dar o golpe? A notícia de hoje, a gente tem notícias contraditórias, por falar a verdade, porque você tem a CNN noticiou que aliás, é a segunda vez que falam isso, que o Hugo Mota sinaliza, né, que não vai pautar a anistia. Só que a gente tem outras notícias que ele está sob pressão, que ele está enrolando, empurrando para depois. E a notícia também é que o Bolsonaro está pressionando. O Bolsonaro está jogando pesado, ele já conversou com o Kassab, ele quer apoio do PSD, enfim. Eles vão encher o saco porque é a última saída deles. Né? O Bolsonaro sabe que ele pode ser preso a qualquer momento, sobretudo quando quando vier o julgamento, ele sabe que vai ser condenado, porque tem muita prova contra ele. Como é que você está vendo essa pressão pela anistia? Eu estou entendendo, Miguel, que nós estamos diante de um movimento um pouco desigual em relação à organização e o andamento político dos três poderes. Não é? Essa fala da Gleisi, não é, de que esse movimento é uma afronta ao judiciário, não me pareceu uma fala muito interessante, porque é como se o Poder Executivo lavasse as mãos em relação a isso. Né? Eu acho que a fala devia ser muito mais contundente, no sentido de demarcar que o governo não admite que a anistia aconteça. Tá? Porque até o momento, o único poder que está aí, de alguma forma, enfrentando essa movimentação que é absurda, tá? E que, de alguma forma, reforça, né, a tradição golpista da extrema-direita brasileira. A ideia de uma anistia é uma ideia característica do constitucionalismo fascista, tá? De querer apagar o acontecido. Vamos deixar para trás isso aqui, porque isso aqui me marca, na verdade. Né? Então, quando os sujeitos que são implicados diretamente no golpe querem que aquilo seja esquecido, é porque eles não estão nem negando o que eles fizeram, eles não estão repudiando o que aconteceu, eles simplesmente querem que você esqueça aquilo, para eles continuarem a poderem fazer isso depois. Então, essa resistência ela só está vindo pelo Poder Judiciário. Isso não é bom. Né? Nós temos aí três poderes à vista e nós temos três poderes ocultos. Né? De alguma forma, a mídia, o poder econômico e a força popular, né, o povo na rua, são os três poderes que estão ali ocultos e que se relacionam com esses três poderes vistos, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo e o povo na rua estão silentes. Tá? O poder econômico, de alguma forma, está ali esperando ver o que é que vai ser melhor para eles. Para eles, tanto faz. A gente sabe que o fascismo é um movimento que é absolutamente casado, absolutamente harmônico com o desenvolvimento do capitalismo. Tanto mais num país como o nosso, de profunda desigualdade, com a burguesia extremamente violenta, historicamente marcada pela violência. Tá? Então, esse capitalismo predatório, autoritário, característico do desenvolvimento histórico da burguesia brasileira, é o que está em cena agora, representado no momento pelo agronegócio. Mas, ainda assim, a aguardar acontecimentos. Né? Então, é claro que o PL, os partidos aí de oposição de extrema-direita que estão tentando pressionar o Congresso Nacional para aprovar a anistia, têm interesses diretos não só na anistia,
Mas nessa falta de limites, eu estava ouvindo agora o Pedro Serrano falar, concordo em número e grau com o que ele falou aqui hoje na live, né? O que eles querem é não ter limites para reproduzirem no futuro aquilo que eles não conseguiram fazer no passado, que é ampliar a destruição das instituições políticas e caminhar no sentido de eliminar as dissidências, de eliminar aqueles que são diferentes. Né? No fundamento filosófico do fascismo é aniquilar o outro. Então, nós não estamos aqui de brincadeira. Então, faço aqui minhas as palavras do professor Serrano, no sentido de que nós não podemos admitir que isso aconteça. O que me preocupa é que hoje nós temos a cúpula do judiciário, o STF, que sabe que ele é o alvo, não tem ninguém ingênuo ali, tá? O STF sabe que é o alvo, sabe que foi o alvo, sabe que foi o grande inimigo público do bolsonarismo. O Bolsonaro, o Abraham Weintraub, que era o ministro da Educação, apontava para o STF, dizendo: lá estão os 11 que nós precisamos derrubar. Tá? É claro que pode existir um ministro ou outro ali que acredite que depois de a extrema-direita voltando ao poder, ele de alguma forma seja beneficiado. Isso não vai acontecer. Né? O judiciário é um entrave ao desenvolvimento do fascismo. Né? Então, também concordo com o que o Serrano falou, né, de que, eventualmente, nós podemos ter um STF vendido, não um STF submetido, desbaratado, e aí sim algumas figuras ali podem, de repente, se tornar figuras importantes no eventual governo de extrema-direita. Mas, no momento, o STF tem maioria para barrar a anistia, tem maioria para enfrentar esses processos que explicitam crimes muito graves contra a democracia brasileira, né? E tem condição de fazer isso com muita autoridade moral, porque o STF esteve ali nas trincheiras, ali, inclusive contra as decisões absurdas do governo Bolsonaro, né? Durante todo esse período aí que nós vivemos de 4 anos de governo Bolsonaro. Né? Então, não é possível que a gente acredite que instituições que dependem da via democrática abdiquem de sua força e de seu poder a fim de garantir que grupos políticos que são antidemocráticos vicejem. Tá? Agora, nós temos o exemplo da história, Henrique. Na história, você sabe que a social-democracia ela fraquejou em vários momentos, não só na ascensão dos nazistas ao poder político, mas também na punição aos nazistas. Né? Com a República Federal Alemã, a partir de 48, com a Lei Fundamental de Bonn e todo o processo de desnazificação, ficou claro ali que não havia um interesse real, a dimensão, a percepção da dimensão política que era enfrentar o nazismo, na medida em que esse processo, na verdade, acabou se tornando uma anistia branca, né? Uma anistia que não queria dizer o nome, que não podia dizer o nome. E muitos indivíduos envolvidos diretamente com a solução final, envolvidos diretamente com crimes de guerra, foram absolvidos pelas instituições políticas. O fato é que a República Federal Alemã, do pós-guerra, ela acabou jogando tudo na conta do Tribunal de Nuremberg e o resto ela lavou as mãos e falou: daqui para frente, bola para frente. É um cuidado que, quer dizer, a história não permite mais que a gente cometa esse erro, né? Porque aí já né? Não é a história se repetindo como fácil, é a história mostrando que a humanidade ela praticamente precisa começar do zero a cada geração, né? É como se a história não servisse para mostrar para a gente que esse caminho que já foi trilhado não deu certo, não pode se repetir. Né? E nós hoje temos instituições, nós temos conhecimento. Né? As pessoas que estão ali comandando o processo no STF, com certeza, sabem dessa história. Né? Gilmar Ferreira Mendes, Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, eles têm total consciência histórica do papel que a social-democracia teve na Alemanha, que não pode ter no Brasil, porque senão eles estão rendidos. Né? Então, eu acho que essa consciência existe e é por isso que a gente
tende a ler que não vai haver contemporização nesses processos judiciais. Agora, para isso, eu acho que se faz necessário, Henrique, que a PGR também trabalhe, né? Que ela aponte o núcleo financeiro, que ela coloque o dedo no real núcleo militar, que não são só aqueles poucos generais ali. Existem instituições militares que trabalharam organicamente pelo golpe, inclusive os quires pretos. Né? Então, existe ali um conjunto de instituições militares que estão ainda totalmente no escuro em relação à sua responsabilização política, à sua responsabilização criminal, inclusive. Então, isso precisa ser colocado, porque uma punição parcial dá a entender que é possível um jogo de cintura aí, no sentido de que as coisas podem ser melhores daqui para frente para esses golpistas. Eu acho que não é o caso da gente correr esse risco. Não é o caso do STF correr esse risco, não é o caso, né, do Poder Executivo, que está deixando isso um pouco solto, pela informação que a gente tem, né, por essa declaração da Glaze, que né, estamos aqui observando e achando que se vocês fizerem isso, vai ficar mal para vocês diante do judiciário. Uma coisa que não entendi, né? Eu achei uma lavada de mãos também muito grande. Eu acho que o executivo não pode fazer isso. Aliás, Rogério, você falou agora, Rogério, que a gente não pode esquecer que o envolvimento das organizações militares não foi uma coisa apenas en passant. É bom a gente lembrar que figuras, por exemplo, como o general Teófilo, que era o comandante do COTER, o Comando de Operações Terrestres do Exército, ou seja, o homem responsável por todo tipo de tropa que se movimente no solo brasileiro, esse sujeito estava engajado e envolvido no golpe. Então, assim, a gente tem figuras ali muito grandes e essa digamos assim, a coisa foi absorvida, houve ali uma contaminação muito grande de todo esse aparato estatal, sobretudo dos militares, e a gente não pode ficar fingindo que foram aí meia dúzia de gatos pingados que fizeram isso. Rogério, é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que, na verdade, eu já fiz há pouco para o doutor Pedro Serrano, e também, hoje, na hora do almoço, no 11h30, foi feita ao doutor Lênin Streck, que é a respeito esse movimento que surge agora, tem essa coisa da anistia, o Hugo Mota está sob pressão, a gente já falou disso aqui, e aí surge aí uma tentativa de se fazer, de se achar um meio termo, muita gente trabalhando no sentido de que se apresentem ações de pedido de revisão de pena, etc. e tal, para que o próprio STF absorva essa demanda de reduzir a austeridade das penas aplicadas até agora, essas mais de 600 pessoas condenadas, para que, na hora da execução penal, essas pessoas, já com uma pena reduzida, possam, então, ganhar algum tipo de progressão de pena, seja para o regime aberto ou semiaberto, com pouco tempo, ainda esse ano ou o ano que vem, porque, afinal de contas, 20%, 25% da pena de quem pegou, sei lá, reduziu de 14 para 10, vai dar 2 anos, esse ano, ano que vem, enfim. O doutor Serrano, primeiro o doutor Lênin falou que isso vai contra um princípio simples do direito, porque ele diz que o judiciário não pode, de forma nenhuma, punir para mais, nem punir para menos, porque não cabe a ele resolver se uma punição deve ser maior ou menor, ela deve se enquadrar dentro da lei e das penas previstas na lei. E o doutor Serrano, agora há pouco, disse que isso não é um caminho, porque, na verdade, a gente entraria, acho que você estava ouvindo aí, a gente entraria numa espécie de acordo político que, de forma nenhuma, deveria contaminar e permear o ambiente judiciário, porque esses caras têm que ser levados ao cumprimento da lei. O que é que o doutor Rogério Dutra pensa a respeito disso, nesse sentido? Olha, eu concordo tanto com o Lênin como com o Pedro, de que existe um marco normativo que determina o que deve ser examinado em termos de aplicação de pena. Tá? Então, se o sujeito ele é denunciado por 3 crimes ou 4 crimes, esses crimes eles estabelecem pena mínima e pena máxima, o juiz não pode dar uma sentença aquém da pena mínima. A não ser que exista um elemento, por exemplo, o Bolsonaro acima de 70 anos tem
uma redução pela e idade. além da pena máxima, também não pode ir além da pena, vai ter que ficar dentro do que está estabelecido, né? Mas aí você tem um problema do concurso de penas. Então, dependendo da quantidade de atos que se sucedem, dependendo de como o judiciário avalie a conexão desses atos, as penas podem se multiplicar, tá? Sempre tendo como parâmetro esse limite formal aí de pena mínima e pena máxima. Mas é claro que, por exemplo, se o sujeito é acusado de cometer aquele mesmo fato criminoso várias vezes durante um ano, aquilo ali soma, tá? Ou soma de forma material ou soma formalmente. Aí depende da avaliação do juiz. E isso pode multiplicar a pena, sem nenhum problema. Tá? Isso está dentro das normas de aplicação da lei penal. Então, eu não vejo como o judiciário construir uma argumentação, uma narrativa segundo a qual, apesar do sujeito estar acusado de cometer 3 ou 4 crimes e apesar dele confessar ter cometido 3 ou 4 crimes, aquilo não ser passível de aplicação, porque provas, nós lemos tanto o relatório da Polícia Federal quanto a denúncia da Procuradoria-Geral da República, e está muito claro que sobram provas. Provas de todo tipo, prova documental, prova de vídeo, prova de áudio, testemunhas, delações, né? Então, além do que é público e notório, né? Do que a gente veio assistindo esses últimos anos. Então, falta de prova não tem. Por isso o Bolsonaro não pode negar o que ele fez. Ele não está negando, não está dizendo que ele é inocente. A tese da defesa não é negativa de autoria. Aliás, a defesa não tem tese. O que tem é o sujeito que virou réu, né? Falando constantemente que ele quer anistia, ou seja, ele não está preocupado com a sua responsabilidade criminal no sentido objetivo, se ele realizou ou não realizou aquele fato, nem de provar sua inocência. Ele está preocupado em ser anistiado politicamente, que é o que interessa para ele. Então, é de uma disfarçatez. É de uma disfarçatez muito grande. Tá? Essa hipocrisia do fascismo é um troço que é muito nojento de ver. Não é? Então, eu acredito que o STF não vai cair nessa armadilha, porque se o STF cair numa armadilha como essa, ele não sobrevive, ele não terá retomado o seu poder político que ele construiu nesses últimos anos. Né? E eu considero também que o STF, sabendo disso, já está mandando um recado. Eu não sei se vocês viram, mas me parece que foi hoje que algum ministro deu um recado. Por que eu vou punir um sujeito que atacou o Estado Democrático de Direito, tentou dar um golpe de Estado, com uma pena menor do que um sujeito que é acusado de recepção de celular furtado, roubado? O sujeito que recebe um celular furtado ou roubado, ele pode pegar 12 anos de cadeia por conta de um celular que custa R$1.000, R$2.000. O sujeito que tenta destruir o Estado Democrático de Direito, tenta dar um golpe de Estado, tenta destruir a democracia brasileira, esse sujeito não pode pegar uma pena menor do que o sujeito que recepciona um celular. Então tem uma desproporção aí, que é o recado que o STF está dando para o Congresso Nacional. Olha, vocês estão querendo aumentar a pena o tempo todo e penas, às vezes, draconianas por coisas, né, menores. Por que agora vocês querem, diante de um dos maiores crimes, que é o crime contra a própria existência das instituições políticas, contra a própria existência da democracia, vocês querem agora passar o pano? Qual o sentido, qual a lógica disso? A lógica é que, se vocês fizerem isso, vocês estarão se abraçando com o fascismo e, por uma questão constitucional, nós, STF, teremos o poder de não recepcionar essa legislação, porque ela é, obviamente, uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional, é obviamente inconstitucional. É obviamente inconstitucional. Então, não me parece que essas articulações elas vão dar num bom lugar, seja no sentido de que eu acredito que elas não têm capacidade de ir para frente, embora eu sei que exista
resistência no próprio STF. Tem ministros lá que são afinados ideologicamente com o fascismo, não é isso? Temos 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, mas que podem eventualmente se transformarem em interlocutores desse movimento aí por anistia. Mas nós temos aí, eu acho, uma maioria bastante segura na direção da rigidez constitucional, da proteção das instituições, da própria garantia de operacionalidade de poder do STF. Eu acho que isso aí está mais ou menos ancorado, porque lembre, Henrique e Miguel, o STF foi fisicamente atacado. Ele não foi só atacado simbolicamente pelos ministros do então presidente Bolsonaro, pelo próprio presidente Bolsonaro em vários discursos. O STF foi atacado fisicamente pelos asseclas do presidente Bolsonaro, pelas pessoas que foram insufladas pelos ministros do Bolsonaro. E o STF sentiu na pele que a água bateu. Aliás, Rogério, eu queria só lembrar, nos primeiros julgamentos dos envolvidos, teve aquela cena que aquilo para mim, devia passar em rede nacional. Se eu não me engano, o Cássio Nunes Marques ficava falando algumas coisas lá, e meio que tentando passar um pano e se posicionar a favor dos bolsonaristas, e o ministro Gilmar Mendes virou para ele e falou: eu só queria lembrar, Vossa Excelência, que essa sua cadeira em que o senhor está sentado estava lá no meio da praça. É isso. Mais claro do que... Porque é uma coisa você falar de ideologia, de posicionamento político, outra coisa é você ver um cidadão defecando em cima da mesa do Supremo Tribunal Federal e tocando fogo e quebrando tudo. São coisas diversas. Então, a imagem, como disse o Alexandre de Moraes, a imagem vale mais que 1000 palavras. Então, a imagem em si já demonstra a responsabilidade criminal daqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes. Então, não tem dúvida de que o crime aconteceu, que o crime está ali capitulado ali pela Procuradoria-Geral da República, que o STF tem necessidade existencial de garantir que esse crime seja punido. O STF precisa garantir que esse crime seja punido por conta da necessidade da própria existência. Porque se ele não punir esse crime, esse pessoal vai continuar operando livremente na política e pode acontecer um revés em 2026, que será um revés não do PT, não dos progressistas, será um revés em relação à democracia brasileira, será um revés em relação à própria sobrevivência institucional do Supremo Tribunal Federal. Isso está muito claro. Isso está muito... Para a maioria dos ministros ali, isso é muito evidente. Tá? E talvez por isso, o Miguel tinha falado há pouco, de que o Bolsonaro está muito articulado, né? Está articulando esse movimento todo. Está na hora de... Como diz a música, está na hora do Jair ir embora. Está na hora do STF dar um ponto final nesse troço. Preventiva, né? Claro, não se dá preventiva para um sujeito com esse nível de periculosidade. Eu não entendo por quê, Miguel. Eu não compreendo como é que o juiz de direito ainda não decretou uma preventiva para um sujeito, para um meliante como esse. É incompreensível. Pergunte a qualquer penalista, a qualquer processualista penal, é incompreensível que o Bolsonaro ainda não esteja sob preventiva. Agora, uma questão que é a mais profunda de todas, né, porque, na realidade, perpassa tudo isso, é a questão política. Por que uma parte tão grande da sociedade brasileira aderiu a essa cultura fascista, e a que a gente viu nos números do Bolsonaro, né? Ele quase conseguiu se reeleger. A gente viu também nas manifestações diante dos quartéis. Aquilo foi tão grotesco que eu acho que até a gente fingiu que não existia, né? Ficou fingindo, houve uma certa assim, tolerância em função do surrealismo daquelas cenas, né? Aqui as pessoas acampadas em frente aos quartéis em várias cidades brasileiras, SOS Forças Armadas, rezando, por favor, Exército nos salve. E depois
bloqueios nas estradas, bloqueios assim terríveis. Você teve alguns estados desenvolvidos, como Santa Catarina, que eu não consigo entender, eu queria entender melhor isso. Estado como Santa Catarina, estado industrializado, com bom nível de educação, se autossabotando, né? Bloqueando suas próprias estradas, prejudicando a sua própria economia. É claro que a prejudicado são os mais pobres de lá. Né? Você teve casos assim horrorosos que até hoje, quando a gente lembra, dá uma dor. Por exemplo, um pai que estava levando um filho para operar os olhos. O filho estava com dor, o filho ia operar os olhos. E tinha um bloqueio de caminhões. O pai saiu, desesperado. O pai bolsonarista saiu. Deixa eu passar com meu filho. Ele precisa fazer um transplante de córnea, senão ele vai ficar cego. Não deixaram passar. Sabe? Teve vários casos desse. Teve um caso de um pai que estava levando o filho para fazer um transplante de órgão, rim, uma coisa assim. Não deixaram passar, perdeu, o rim estragou lá no hospital. Como é que a gente. Como é que. E a gente vê que são estratos de classe média, sobretudo. São pessoas que têm acesso à informação. De onde surgiu isso? Como é que você avalia assim, a origem do mal, né? A origem socioeconômica desse fascismo no Brasil? Ô, Miguel, essa pergunta é muito oportuna, porque hoje é 1º de abril, né, o dia do golpe militar de 1964. Qual é, historicamente, o entendimento geral sobre essa questão? Né? Essa é uma pergunta que nós já respondemos várias vezes. Né? Nós, quer dizer, a Academia Brasileira, seja a ciência política, seja a história, seja a história constitucional, isso já é quase que um ponto pacífico. Qual é o problema, Miguel? Qual foi o problema? O problema foi que nós não fizemos uma transição da ditadura empresarial militar para o momento de democracia formal brasileira, em que os crimes cometidos pelo Estado brasileiro fossem responsabilizados. Então, as instituições políticas brasileiras, elas se democratizaram no papel, mas elas continuaram a realizar da mesma forma as mesmas práticas que elas desenvolveram durante o período ditatorial. Por exemplo, as polícias militares, por exemplo, os meios de comunicação de massa. Né? Então, a prática do oligopólio nas telecomunicações ela é fatal para a democracia, porque você não tem a alternativa, você não tem o contradiscurso, você não tem o ponto de vista diferente daquilo que é transmitido dioturnamente durante anos pelos meios de comunicação de massa. Então, por exemplo, se criou, no meu entendimento, de forma artificial, nos últimos 15, 20 anos, essa polarização. Uma polarização que suporia lados opostos com a mesma intensidade de ação, mas que, na verdade, você tem um lado que apanha e tem um lado que bate. Né? Então, que polarização é essa? Que de um lado o sujeito perde a eleição e quer dar o golpe de Estado, do outro lado o sujeito perde a eleição e passa a faixa presidencial. Quando o Lula perdeu a eleição, passou a faixa... Não, Lula não perdeu a eleição, né? Mas quando o Bolsonaro ganhou a eleição do Haddad, né? Não houve maiores rupturas, porque a ruptura já tinha acontecido, né? Destituir a Dilma Rousseff. Então, vocês percebam que quem dá golpe de Estado no Brasil, desculpa aí, sempre foi a direita. Os golpes realizados no país desde o início da República, 1889, o golpe da República, o golpe do Estado Novo, o golpe de 64, o golpe de 2023, esses golpes sempre foram dados pela extrema-direita. Não houve golpe comunista no Brasil. Olha que interessante, não houve golpe comunista no Brasil. Não houve sublevação revolucionária que tenha realizado, né, um golpe de Estado da extrema esquerda. Isso nunca existiu. Então, existe o mito, né, de que houve uma polarização. Esse mito foi construído artificialmente pelo discurso da mídia hegemônica.
Esse mito foi reforçado pelas práticas institucionais autoritárias que vieram da ditadura empresarial militar e que não sofreram nenhum tipo de intervenção judicial, criminal, de criminalização. Por isso que nós dizemos que a nossa transição foi incompleta, uma transição quase que inexistente. Nós temos uma Constituição profundamente democrática, mas que está sob um país profundamente desigual, em que uma parte importante da população vive num estado num estado que equivale a uma ditadura. Quem mora em favela tem horário para chegar. Quem mora em favela está sendo controlado ou pela milícia ou pelo tráfico. É um regime marcial que é estabelecido ali com regras que são regras faladas por quem manda, ditadas por quem manda. Não tem regra escrita. A regra que estabelece é o dono do morro. Isso é democracia? Claro que não é democracia. Uma parte significativa do nosso povo não vive sob democracia. Então, e isso também é resultado desse processo histórico dos últimos 60 anos, no qual uma democracia formalmente se estabeleceu sem a sustentação de uma ruptura explícita, desejada, importante, com as forças reacionárias, as forças golpistas. Então, Miguel, a origem do mal está nessa fragilidade, nessa covardia característica das elites brasileiras de querer sempre resolver as coisas no conchavo. Tá? Uma espécie de empurrar para frente a história. Não vamos resolver agora, deixa para depois. Não vamos realizar as punições agora, deixa para depois. Não vamos modificar as instituições para que elas funcionem de acordo com a Constituição, vamos deixar um pouco para depois. Então, isso é que permitiu que meios de comunicação fizessem matérias e matérias, anos e anos de má informação, né, de desinformação, de criminalização da política, né, de criminalização da população. Aqueles programas aqui agora, que entrevistava o sujeito, foi capturado pela polícia militar, foi levado para a delegacia, já virou bandido. Não tem nem processo, não tem nem inquérito aberto contra o sujeito, já é bandido. Aí bota o cara atrás da grade e dá uma entrevista aqui. Então, esse caldo cultural que foi cevado pelos meios de comunicação de massa também é uma responsabilidade de uma transição não realizada. Porque lá atrás deveria ter havido o processo de democratização dos meios de comunicação de massa. Tá? E aí hoje a gente vê, mesmo sob os governos Lula e Dilma, tá? As concessões de cadeia de rádio e televisão são dadas, né, de forma desigual, privilegiando quem faz lobby no Congresso Nacional, quem faz lobby no Poder Executivo. E aí você tem um conjunto de igrejas evangélicas dominando a rádio no Brasil. Tá? E nós temos hoje, infelizmente, uma social-democracia fraca, né, nesse sentido político, de um presidente que não quer enfrentar isso. O Lula não quer enfrentar isso de forma segura. Ele quer transacionar, ele quer negociar. Então, isso também é ruim para a gente. Né? Então, falta aquele poder que eu falei, né, que é poder popular, ir para a rua também cobrar o governo para que ele funcione. Para que ele use a sua caneta para que o desequilíbrio não seja tão grande entre as forças da extrema-direita e as forças populares. Tá? Porque senão nós vamos sucumbir diante de fake news, sucumbir diante de acordo, sucumbir diante de anistia, e isso, obviamente, não será bom para ninguém, não será bom para o país, não será bom para a democracia, mas principalmente não será bom para o povo brasileiro, que é o primeiro que sofre. Né? O chicote bate primeiro no mais fraco. Doutor Rogério Dutra, eu agradeço a sua presença aqui hoje. O Miguel do Rosário, que estava sem luz naquele cenário vampiresco da Silvânia, parece que acabou a bateria do iPad e ele caiu de vez.
A gente também chegou ao fim agora, faltando menos de um minuto para encerrar esse Jornal da Fórum de 1º de abril, dia da mentira de 2025. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente para falar com a nossa audiência. Tá bom, doutor? Obrigado, Henrique. Prazer falar contigo aí. Tudo de bom. Valeu, obrigado.